Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre alguns conceitos de funções. Primeira coisa, se a gente deixar muito claro na nossa cabeça o que é uma relação entre dois conjuntos, a parte de função fica ainda mais fácil de entender. Então, um exemplo prático aqui de relação entre dois conjuntos é o seguinte, por exemplo, se eu vou num posto de gasolina abastecer o meu carro e o álcool está custando R$ 2,50. Se eu colocar 1 litro de álcool, vou pagar R$ 2,50. Se eu colocar 2 litros, R$ 5. Se eu colocar 4 litros, R$ 10. E aqui eu trouxe essa representação disso que eu estou falando para vocês utilizando diagramas, tá? Então essas bolinhas onde a gente conecta elementos são chamadas de diagramas. E cada bolinha é um conjunto de elementos. Então, por exemplo, essa minha primeira bolinha aqui é o conjunto dos elementos onde tem os litros que eu posso colocar no meu carro. E aqui é o conjunto de elementos preço a pagar, que o preço a pagar depende da quantidade de litro. E, por consequência, a quantidade de litro que eu coloco depende da quantidade que eu vou pagar. Então, por exemplo, se eu chegar no posto e pedir para colocar 10 litros de gasolina, ou de álcool no meu carro, nesse caso, ele vai colocar R$ 25, eu vou pagar R$ 25. Mas se eu chegar lá e falar, moço, coloca R$ 10 de álcool no carro, ele não vai colocar 10 litros, ele vai colocar 4 litros, que é referente a R$ 10. Então, percebam que uma relação entre dois conjuntos, ela estabelece exatamente uma relação entre números de dependência. Nesse caso, a quantidade de litro depende da quantidade de preço que eu vou pagar, e o preço que eu vou pagar depende da quantidade de litros que eu vou colocar. A linguagem matemática utilizada para expressar esse tipo de situação pode ser dada da seguinte maneira. Então, eu representei esse mesmo diagrama da seguinte forma, onde percebam que o meu conjunto A são os litros que eu posso colocar no meu carro. E o meu conjunto B é o preço que eu vou pagar. Então, percebam que o x aqui representa qualquer número. Na verdade, esse x aqui ele vai ser qualquer número positivo. E nesse caso, aliás, qualquer racional positivo. Por quê? Porque quando a gente vai colocar litros no meu carro, não tem como eu colocar menos 5 litros. Mas ainda eu posso colocar, então tem que ser positivo, 2,5 litros. Então, são os números racionais positivos aí. E já no conjunto B, o preço a pagar também são racionais positivos, porque são valores positivos que eu vou pagar que podem ser quebrados, né? Então, racionais. Então, percebam aqui que eu tenho dois conjuntos iguais, onde o x pode ser qualquer número, nesse caso positivo e racional, né? E o b, que é o valor que eu vou pagar também. Como é que a gente lê isso aqui? Bom, isso aqui é uma notação que a gente utiliza para relacionar as coisas para as funções. Então, a gente lê da seguinte forma. F é a função que vai do conjunto A no conjunto B. Então, os litros que eu colocar determinam qual o preço que eu vou pagar. Ok? Cada valor x de A corresponde a um único valor de f de x em B. Então, percebam que se eu mudo o valor do litro que eu vou colocar, com certeza muda o preço que eu vou pagar. Então, para cada x, para cada valor de litro, eu vou ter um preço específico relacionado. Então, isso que a gente falou até agora, essa relação de elementos de A em B, que relaciona os conjuntos do A, os elementos do conjunto A nos elementos do conjunto B, é chamado de função. Uma função é uma regra, uma lei ou uma relação que relaciona cada elemento de um conjunto a um único elemento de outro. Então, assim, eu não posso ter, por exemplo, no caso das gasolinas, né? Se eu colocar 1 litro de gasolina no meu carro, eu vou pagar hoje em dia mais ou menos R$ 4. Se eu colocar 1 litro, eu vou pagar R$ 5 no mesmo posto? Não. Então, para cada valor de A, eu tenho um único valor em B correspondente. As notações, a gente pode trazer dessa forma aqui, forma 1 ou forma 2. O mais usual é o 2. Então, ó, y igual a x, quer dizer que o valor do y depende do valor do x. Perímetro, por exemplo, um P aqui, né? O valor de P depende do L. Esse aqui é um exemplo claro. A área de um quadrado, que é o A, depende do lado. Então, por exemplo, o lado de um quadrado seja 3, a área é 9, porque 3 vezes 3 é 9. Esse é um tipo de notação. E também podemos trazer essa notação aqui, que a gente lê da seguinte forma. F de x é igual a x, ou seja, a função f depende do valorzinho de x. H de t é igual a t. A função h depende do t. A gente usa o t para tempo normalmente. E aí, essa aqui que a gente adora falar
f de P depende do valor de P. Então, agora que nós já sabemos que uma função é uma relação, uma lei, uma fórmula que relaciona elementos de dois conjuntos distintos, né? A gente pode definir, então, o que são domínio, contradomínio e imagem de uma função. O domínio de uma função nada mais é que todos os valores possíveis para o primeiro conjunto. O contradomínio são todos os valores possíveis para o segundo conjunto. E a imagem são exatamente quais elementos do contradomínio estão conectados, ou seja, possuem uma resposta do domínio. Então, vamos de novo. O A são todos os elementos que são possíveis para o X, ou seja, no primeiro conjunto. O contradomínio são todos os elementos possíveis no conjunto B, que é o segundo conjunto. E já a imagem é exatamente os valores que estão conectados, que possuem uma resposta direta do conjunto do domínio. Então, retomando a definição. Para termos uma função, é necessário que aconteçam duas coisas. Primeiro, não podem sobrar elementos no domínio que não estejam conectados, que não tenham uma resposta no contradomínio. 2, não podemos ter elementos do domínio conectados com mais de um elemento do contradomínio. Então, para cada bolinha do A, eu tenho que ter uma conexão no B. Então, não pode sobrar. Mas, peraí, fica meio confuso pensar assim. Então, eu trouxe aqui um jeito simples e bobo de entender o que é uma função olhando para os diagramas, tá? Então, aqui, ó, a gente chama o nosso domínio, que é o nosso diagrama da esquerda, nossa bolinha aqui da esquerda, de filha, e o da direita de mãe. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai olhar se não tem elemento sobrando nas filhas. Então, não tem uma filha sem mãe. Então, já eliminamos essa aqui em amarelo, que não é uma função. E aí, para ter certeza, bom, cada filho tem uma única mãe, isso é possível, então essa aqui é a função. 3 filhas possuem uma única mãe, isso é possível. Então, a gente tem para cada elemento aqui do A, uma única conectada no B, mas não o contrário. E aqui nós temos cada filha com uma mãe, sobrando mãe sem filhas, que também é possível. Então, o que a gente não pode ter é um elemento aqui da mãe, aliás, uma filha conectada com várias mães, isso não é possível, por isso que a gente chama de filha e mãe, tá? Então, é só um exemplo bobo de... Então, pensem assim, é possível várias filhas terem a mesma mãe, mas não várias mães terem a mesma filha. Pelo menos biologicamente falando, tá, gente? Biologicamente falando. Bom, aí eu trouxe aqui alguns exemplos para ficar mais claro do que é a função, porque eu sei que é um tanto abstrato esse começo sem exemplos. Então, esse diagrama representa uma função de A em B. Então, a gente tem aqui um exemplo com 2 diagramas, onde cada elemento do conjunto A está associado apenas com um elemento do B. Beleza. Podemos dizer, então, que o domínio, imagem e contradomínio dessa função é... Primeira coisa, vamos responder se isso aqui é uma função. Então, ó, não temos elementos sobrando em A, então pode ser uma função. E cada elemento, então, ó, cada filha tem uma mãe. Então, beleza, então é uma função. Bom, o nosso domínio são todos os pontinhos que estão em A. Então, ó, os elementos de A, menos 1, 0, 1 e 2. Ou a gente pode colocar só o domínio de F é A, lembrando que esse DF é domínio da função. A imagem são todos que estão conectados. Então, ó, menos 6, menos 1, 4 e 9. E já o contradomínio são todos os possíveis, né? Então, aí a gente inclui o 10 aí. Então, ó, domínio, todos os elementos de A. Contradomínio, todos os de B. Imagem, todos os que estão conectados, todos que possuem uma resposta. Algumas observações importantes. Uma função é representada por qualquer letra do alfabeto, A, B, F, G e etc. Para existir uma relação entre 2 conjuntos, é preciso haver uma regra, que a gente chama de lei. Um é o dobro do outro, um é a metade do outro, um é o quadrado do outro, um é o dobro mais uma quantidade e assim por diante. Quando fazemos uma relação entre 2 conjuntos, formamos pares ordenados. Como assim pares ordenados? Porque par são 2 coisas que estão conectadas numa ordem. Então, o par ordenado nesse caso, os valores que estão no domínio são chamados de x, os que estão no contradomínio são chamados de f de x ou ainda y. Então, a gente sempre vai ter uma relação, por exemplo, quando a nossa função for o dobro da outra. Então, por exemplo,
2 vezes 1, 2. Então, a gente tem o par 1 para o x, 2 para o y, para f de x. 2 vezes 2, 4. Quando o x é 2, o y vale 4. Par ordenado, 2 e 4. E assim por diante. O valor da imagem irá depender do valor que o x irá assumir. Foi isso que a gente acabou de falar agora. Um exemplo aí do dobro, né? 2. Dada a função, então eu dei uma função aqui, ó. F de x é igual a menos 3x menos 3. Pesquisar uma formulinha, uma lei, né? Calcule as imagens para o domínio, então o domínio dessa função. Quais são os pontos que a gente tem para x, os valores para x? Menos 1, 0, 1 e 2. Então, o que a gente quer descobrir? Descobrir a imagem. A imagem é substituir na fórmula, nessa formulinha, nessa lei, os valores do domínio para encontrar a nossa imagem. Então, ó, quando o x vale menos 1, eu descobri que o meu f de x ou o meu y vale 0. Então, a gente tem o par ordenado, menos 1 é 0. Quando o x vale 0, menos 3 vezes 0, 0, menos 3, menos 3. Então, o par ordenado, 0 menos 3. Quando o x vale 1, menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 com menos 3, menos 6. Então, par ordenado, 1 e menos 6. Para x igual a 2, menos 3 vezes 2, menos 6 com menos 3, menos 9. Então, par ordenado, 2 e menos 9. Com os valores de x e y, formamos pares ordenados, que eu acabei de falar para vocês. Menos 1 e 0, 0 e menos 3, 1 e menos 6, 2 e menos 9. E tiramos o domínio e a imagem da função. Então, a imagem são as respostas e o domínio são os valores possíveis para o x. Percebam que quando a gente tem par ordenado, a gente associa muito ao plano cartesiano, tá? Então, guardem a ele do plano cartesiano que eu já vou falar dele. Os elementos do conjunto A serão relacionados com os elementos do conjunto B através de uma lei de formação. Então, vamos observar aqui. Então, a gente tem conjunto A, conjunto B. O A é o meu domínio, o B é o meu contradomínio, que são todos esses elementos, que é isso que ele está falando aqui. E já a minha imagem são exatamente os que estão conectados, hein? Então, ó, observe que os elementos de A se relacionam com os de B, segundo a função de A em B, função de A em B. Olha a lei aqui. A gente determinou a lei, 2x mais 1. Então, para a gente achar a imagem, é só resolver a formulinha substituindo exatamente o x pelos valores dos domínios de A. E aí a gente encontra, então, que o domínio é menos 1, 0, 2, 3 e 4. Contradomínio, menos 1, 0, 1, 5, 6, 7, 8 e 9. Mas a imagem são exatamente os conectados, menos 1, 1, 5, 7 e 9. Exemplo 4. Na seguinte situação, relacionaremos o conjunto A com o conjunto B, obedecendo a nova lei de formação, ou seja, a função x ao quadrado menos 2. Observe os cálculos que determinarão o conjunto da imagem. Então, para a gente determinar a imagem, a gente substitui no lugar dos x os valores do domínio. Então, ó, percebam que eu troco os x aqui e resolvo com a fórmula. E é isso. Em algumas situações, o contradomínio e a imagem são iguais. Foi isso que aconteceu aqui, ó. Não tem elemento sobrando em B. E aí, aqui eu falei para vocês guardarem a história do plano cartesiano, porque toda função ela pode ser representada de várias formas. Por uma relação fórmula ou lei, por diagrama, que são essas bolinhas que a gente liga por flashes, com tabelas relacionando os valores, e pelo plano cartesiano, e a gente forma gráficos com isso. Então, dá para a gente colocar uma função utilizando gráficos. Então, aqui mais um exemplo. Na verdade, é o mesmo exemplo que a gente começou a nossa videoaula. O preço do litro da gasolina no posto é R$ 2,50. Então, ó, utilizando diagramas, a gente viu lá no comecinho, relacionando os valores, mas também podemos colocar em tabela. Para 1 litro eu pago R$ 2,50, para 2 litros, 5, para 3, R$ 7,50. E assim por diante. E a gente ainda poderia fazer um gráfico com isso. Bom, percebam que o preço do litro da gasolina é R$ 2,50. Então, a minha função de x é o preço que eu vou pagar, que vai variar de acordo com a quantidade de litros que eu abastecer. X é exatamente os litros e y é o preço do litro. Então, o y e f de x são a mesma coisa, tá? Então, temos que a lei de formação da função é f de x é igual a 2,50 vezes x. Por que vezes x? Porque dependendo da quantidade de litro que eu for colocar, eu multiplico pelo valor do litro. 6. Um taxista cobra o valor fixo de R$ 4,20 mais 30 centavos por quilômetro rodado.
Escreva uma função que determine o valor de uma corrida e qual o valor que uma pessoa irá pagar por ter usado os serviços do taxista após rodar 20 km. Então, percebam que esses 4,20 é fixo, é a bandeirada, é o que ele cobra para sair do lugar. Mais 30 centavos a cada quilômetro rodado. Então, uma dica aqui é, às vezes, fazer o seguinte, montar essa fórmula para quando você for percorrer 10 km, depois 15. E aí você perceber que a variável é exatamente o x que vai mudando, que são os quilômetros. Então, nesse caso, a minha função, meu f de x, é 0,30 vezes x, que é o valor do quilômetro que a gente vai descobrir, mais 4,20, que é a bandeirada, o valor fixo. E para descobrir quanto ele cobra por 20 km, no lugar do x eu vou colocar 20 e resolver essa função. Então, a pessoa por 20 km ela paga R$10,20. Carlos é um técnico em eletrônica e presta serviços autônomos. Por uma visita, ele cobra R$40, mais R$5 por hora de trabalho. Quanto o Carlos irá cobrar por um trabalho que demorou 9 horas? Então, vamos montar a função primeiro. Então, a nossa função de x, ou seja, o preço que ele vai cobrar depende do valor de horas que ele trabalha, vai ser R$5 vezes a quantidade de hora, mais R$40 fixos. Para 9 horas, a gente vai calcular f de 9. Por que f de 9? Porque no lugar do x a gente vai colocar 9 horas. E ele vai cobrar, então, R$85. Exercício 8, exemplo, né? Para produzir um determinado produto, uma indústria tem um custo fixo de R$32, mais R$1,50 por peça produzida. Qual o custo de produção de 500 peças? Então, vamos fazer a formulinha aí, a nossa função. A nossa função de x, que é o preço cobrado na produção, depende de quantas peças forem produzidas. Então, cada peça custa R$1,50, então x vezes R$1,50 mais R$32. Na produção de 500 peças, o nosso x vale 500. Então, na formulinha, eu troco x por 500 e determino que a função